pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne de Matemática e vou trabalhar a aula de hoje com vocês, ok? Vocês lembram que a gente trabalhou, ou que a professora trabalhou na aula passada? Lembram? Vamos relembrar então juntos? Nós estudamos os gráficos estatísticos, lembra? Ela falou para vocês qual era a importância e mostrou também os vários tipos de gráficos que podem ser vistos na televisão, nas revistas, nos jornais. Mas antes disso, vamos relembrar qual é a função dos gráficos? Lembra que foi falado para vocês que os gráficos servem para agilizar as informações e também para nos proporcionar clareza na leitura. Às vezes é muito mais fácil e muito mais rápido a gente fazer a leitura e obter informações através dos gráficos matemáticos. Vamos relembrar um pouquinho e vamos ver os tipos de gráficos. Um deles é um que a gente conhece bastante, vê muito no dia a dia, são os gráficos de colunas. Nós temos também o gráfico de barras. Mas vejam bem, eu mostrei para vocês antes o gráfico de colunas e agora estou mostrando o gráfico de barras. Mas não tem importância se o nome for trocado, não tem problema nenhum. O gráfico de barras também pode ser chamado de gráfico de colunas, ok? Vocês viram também um gráfico que aparecia uma linha, lembram? Esse tipo de gráfico é chamado de gráfico de linhas, certo? Nós temos também um outro tipo de gráfico que às vezes as pessoas chamam de gráfico de pizza, mas o nome correto dele é gráfico de setores, mas não tem problema nenhum você chamar ele de pizza. E a gente chama de pizza porque os setores, as partezinhas do gráfico, lembram pedaços de pizzas, não é mesmo? Esse gráfico que eu estou mostrando para vocês agora, que está aparecendo na tela, é um gráfico que eu acho que não foi visto na aula passada. O nome dele é gráfico de pictogramas ou um pictograma. Como que a gente pode lembrar desse gráfico? Geralmente, nesse gráfico, vocês vão perceber que existem, nas representações dos dados, desenhos. Geralmente, esses desenhos têm muito a ver com o tema do gráfico. Por exemplo, esse gráfico que vocês estão vendo agora é sobre o ranking da produção de leite em milhões de litros. Então, vocês estão vendo o desenho pequenininho ali? O que lembra para vocês? Não parece aquele baldinho que a gente usa para tirar o leite da vaca? Então, geralmente, os desenhos usados nos pictogramas têm a ver com o assunto, com o tema do gráfico, certo? É um gráfico, usualmente, ele é bem visual, né? Ele chama atenção pelos desenhos. Aí nós temos também os infográficos. Os infográficos são muito utilizados em revistas para trazer muitas informações. Vocês podem perceber ali sobre o gráfico, que ele tem o título de Show do Milhão, que ele traz várias informações. Vocês podem perceber que algumas informações lembram um gráfico de barras. Ali no canto inferior direito, vocês podem ver também um milho que lembra um gráfico de setores. Então, ele vai trazer muitas informações. Na parte inferior do gráfico, vocês podem perceber também que tem um gráfico de barras, né? Uma barrinha junto da outra. Então, vocês podem ver ali vários tipos de grãos. Então, vamos continuar, pessoal. Tá, já relembramos tudo o que a gente fez, o que foi visto na aula passada. Já retomamos um pouquinho da tarefa da aula anterior. Mas o que a gente vai estudar hoje? Vocês têm uma ideia? Nós vamos continuar o estudo dos gráficos. Hoje nós vamos para a construção de gráficos de colunas ou gráfico de barras. Na minha opinião, o gráfico de colunas ele é um pouco mais fácil de se trabalhar do que o gráfico de barras, né? Lembrando, quando eu falar de gráfico de colunas, eu estou falando daquele gráfico onde as barrinhas são na vertical, certo? Quando eu falar de gráfico de barras, eu estou falando daquele gráfico onde as barras são na horizontal. Mas antes disso, vamos relembrar um pouquinho o que precisa ter, quais são as características dos gráficos de barra ou de colunas? Então vamos lá.
já falei um pouquinho antes, né? Mas as barrinhas no gráfico de barras são desenhadas, são representadas na horizontal, certo? Esse tipo de gráfico geralmente é utilizado para comparar informações, comparar números, comparar, como se diz, comparar um crescimento em relação ao outro, né? Que é o que tem mais, o que tem menos, o que está maior, o que está menor. E o gráfico de coluna, geralmente, é aquele gráfico onde os desenhos, onde as colunas aparecem na vertical, certo? Vamos ver um pouquinho dos elementos, porque é esses elementos que nós precisaremos para fazer a construção dos gráficos de colunas. Então, vocês estão vendo ali os elementos dos gráficos de barras ou de colunas, né? Porque algumas coisas vão se repetir, tanto em um como em outro. Nós sempre vamos ter o eixo horizontal, nós sempre teremos o eixo vertical, lembrando que esses dois eixos vão formar um ângulo de 90 graus. Lembram? Ó, nós temos o eixo aqui horizontal, aqui nós temos o eixo vertical, e esses dois eixos sempre vão ter que formar um ângulo de 90 graus, certo? Lembrando, gente, as barras, tanto se elas forem na horizontal ou sejam na vertical, elas sempre vão ter que ter a mesma largura, tá? Então, quando a gente for organizar essas barras ou colunas, elas vão ter que manter sempre também a mesma distância uma da outra. E no eixo vertical, quando a gente for fazer a graduação dos números, esses números também vão ter que aparecer, digamos assim, de 5 em 5, ou de 10 em 10, ou de 20 em 20. Isso nos gráficos de coluna, né? Porque daí a graduação no gráfico de barras, ela vai ficar um pouco diferente, né? Ela fica na horizontal. Lembrando que o gráfico sempre tem que ter título, né? Porque às vezes você lê o título e você já sabe sobre o que é o gráfico. Às vezes você lê o título e já vê se te interessa as informações que vão ser apresentadas numericamente ou não, né? Se não interessar, você passa para frente. Se o assunto for do seu interesse, você passa daí a fazer a análise das informações que estão ali no gráfico. Um gráfico sempre tem que ter fonte, tá? Da onde que vieram essas informações? Da onde vieram esses dados que estão postos no gráfico? Sempre tem que ter, lógico, o eixo horizontal e o eixo vertical, as barras, né? E também, para ficar visualmente bonito, é sempre bom dar uma colorida. E, eventualmente, se for preciso também, a gente pode fazer legendas. Então, qual vai ser o nosso trabalho de hoje? Nós vamos construir gráficos de colunas a partir de informações que vão ser dadas em uma tabela. Então, por exemplo, ali nós temos uma tabela onde uma coluna fala da idade e na outra coluna nós temos o número de alunos. Na tabela não foi colocado o título, mas podemos perceber ali que no gráfico está dizendo ali, ó, alunos do ensino médio de 2018. Então, nós podemos perceber na tabela que nós temos 20 alunos com 14 anos. Nós temos, eu estou falando ao contrário, deixa eu falar primeiro da coluna da idade, depois a gente passa para a coluna dos números de alunos, para ficar um pouquinho mais fácil de entender. Então, vou voltar. Nós temos, com idade de 14 anos, temos 20 alunos. Com 15 anos, nós temos 35 alunos matriculados no ensino médio. Com 16 anos, são 30 alunos. Com 17 anos, nós temos 28 alunos. E com 18 anos, nós temos 25 alunos. Vamos ver agora, um por um, como que eles saem da tabela e como eles estão posicionados no gráfico de colunas. Então, lá, ó, nós temos o número 20. Tá vendo que aquela coluna com a idade 14, ela vai até a altura
20. Ela vai até a graduação lá no eixo vertical, onde está a marcação 20. Vejam que no eixo vertical, nós temos uma graduação que vai de 10 em 10. Então, ela começa no 0, daí vai para o 10, para o 20, para o 30 e para o 40. Daí, olha lá, a segunda barrinha dos 15 anos, né? Ele vai até o número 35. Vejam que vocês não têm o número 35 ali no eixo vertical. Mas, o que é o 35 ali? O 35 está entre o entre o 30 e o 40, certo? Então, onde que ele estará exatamente? Bem na metade. Embora você não tenha o 35 ali, você vai olhar bem e tentar fazer, né, de preferência se tiver uma régua, marcar bem a metade do 30 e do 40. Então, olha lá, 30 alunos com 16 anos, olha ali, ó, 28, o número de alunos que possuem 17 anos, e temos 25 alunos que têm 18 anos, certo? Será que a gente consegue, a partir de uma tabela, será que vocês vão conseguir fazer esse gráfico? Não se preocupem, pessoal, nós vamos fazer juntos, ok? Vamos só terminar de ver aqui o gráfico, né? Aonde que a gente posiciona a idade dos alunos? Nós vamos posicionar no eixo horizontal. Então, olha lá. Vamos lá, 14 anos, certo? Olha ali a barrinha dos alunos que têm 15 anos, 16 anos, 17 anos e 18 anos, certo? Então, vamos ver a situação proposta, que vai ser proposta para vocês fazerem a construção de um gráfico de colunas. Então, presta atenção lá. Então, uma ONG arrecada tampinhas plásticas para promover a castração de animais de rua. Só uma perguntinha antes. Vocês sabem o que é uma ONG? ONG é uma organização não governamental. Então, elas não têm fins lucrativos. Então, geralmente, elas propõem ou fazem projetos para arrecadar dinheiros para fazer alguma ação que seja boa. Ou para a comunidade na qual ela está inserida. Nesse caso aí, para a castração de animais de rua, né, evitando que o número de animais aumente, né? Então, provavelmente vocês já devem ter visto em alguma rede social algum projeto desse tipo, de arrecadação de tampinhas. Então, o que acontece nessa ONG chamada de Projeto Tampatas? Então, lá, eles arrecadam tampinhas. Então, várias pessoas nas suas casas vão guardando as tampinhas plásticas, seja de refrigerante, de potes de amaciante de roupa, ou qualquer tampinha plástica, até aquelas do creme dental. Então, as pessoas vão guardando, e assim que elas obtiveram um montante, elas podem, em qualquer posto de reciclagem, quer dizer, antes de ir para o posto de reciclagem, a gente leva até um ponto de coleta do projeto Tampatas, ou de um outro projeto, né? O pessoal da ONG leva até um posto de reciclagem, aonde são vendidas essas tampinhas, e o dinheiro arrecadado vai para a castração de animais de rua, certo? Então é um projeto muito bacana, procurem perto da casa de vocês, que provavelmente deve ter. Então vamos aqui a uma informação. Essas informações são fictícias, tá, pessoal? A gente pensou nesses números para facilitar depois a construção do gráfico, certo? Então, observe na tabela ao lado a quantidade de tampinhas plásticas arrecadadas pela ONG no primeiro trimestre de 2020. O que significa primeiro trimestre? O que é trimestre? Vocês lembram? Trimestre, ó, tri, quer dizer o quê? Quer dizer 3. Então, quais são os 3 primeiros meses? Quais são os 3 primeiros meses do ano? Janeiro, fevereiro, março. Então, nós pegamos informações referentes a janeiro, fevereiro e março
e colocamos ali um número de tampinhas arrecadadas em cada um desses meses. Então, em janeiro foram arrecadadas 50 mil tampinhas, em fevereiro 35 mil e em março 20 mil, certo? Vamos lá. Vamos passar adiante, eu esqueci de apertando, mas vocês conseguiram acompanhar a leitura, né? Pessoal, eu preciso que vocês, já que a gente vai fazer a construção desse gráfico juntos, nós vamos precisar separar algum material, certo? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem separar uma folha de papel quadriculado. Pode ser daquele caderno antigo que está lá guardado. Se vocês tiverem, tirem uma folha, porque o papel quadriculado vai nos ajudar muito na construção, porque daí a gente não vai precisar ficar pegando a régua para medir, certo? Nós vamos precisar também de uma régua, de lápis de escrever e lápis para colorir. Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta, tá? E daí, pessoal, já conseguiram separar o material? Então vamos lá. Bom, qual vai ser o nosso primeiro passo? Lembram que o gráfico sempre tem que ter duas retas perpendiculares, onde uma das retas é a horizontal e a outra é vertical? Então é muito importante, e é por isso que eu pedi para vocês pegarem o papel quadriculado, porque esses dois eixos, essas duas retas devem ser feitas em cima da linha do papel quadriculado. Vou mostrar para vocês. Então, estão vendo? A gente pegou uma folha de papel quadriculado e desenhamos o eixo horizontal. Eu usei a linha do papel quadriculado, porque depois vai ficar mais fácil para a gente fazer a divisão. E também peguei uma das linhas verticais e fiz a segunda reta.
Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem a mesma coisa aí na folha de vocês. Então, não esqueçam do eixo vertical e não esqueçam do eixo horizontal em cima da linha do papel quadriculado. Lembrando que elas devem formar ângulo de 90 graus. Vou mostrar de novo para vocês aqui o ângulo de 90 graus. Então, imaginem que aqui é o eixo horizontal e aqui o eixo vertical. É preciso que eles formem um ângulo de 90 graus. Mas com papel quadriculado vocês não vão ter dificuldade em fazer isso. Pessoal, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem os dois eixos, tá? Tô esperando. E aí, pessoal, conseguiram fazer o primeiro passo? Tudo certinho? O tempo foi suficiente? Então vamos para o segundo passo. Então o que nós vamos fazer no segundo passo? Nós vamos fazer a marcação dos meses no eixo horizontal e no eixo vertical nós vamos fazer a marcação do número de tampinhas arrecadadas. Para o gráfico não ficar muito poluído, vocês lembram que lá a gente tinha, se não me engano, em março eram 20 mil tampinhas. Então, para não escrever o 2, o 0, 0, 0, 0, nós vamos usar o 20. E daí depois a gente vai fazer a marcaçãozinha, que depois vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês. A gente vai colocar no final do eixo vertical que esses números estão em milhares, tá? Isso evita com que a gente polua ou encha de muitas informações o gráfico, ok? Então nós vamos fazer a marcação a partir do 0, no eixo vertical, nós vamos fazer o 0, o 5, o 10, o 15, vamos fazer uma marcação de 5 em 5, e no eixo horizontal daí nós marcamos os meses. Vamos ver como é que vai ficar?
Então, olha só. Então, nós vamos marcar no eixo horizontal os meses. Eu dei um espaço, um quadradinho, e fiz a marcação, a primeira marcação. Deixei 2 lados de quadradinho para finalizar, aonde terminaria ali a primeira coluna. Daí eu dei mais um espacinho, como vocês podem perceber. Fiz a marquinha do começo do mês de fevereiro. Pulei 2 lados de quadradinho, porque eu vou fazer colunas duplas, tá? Por isso que eu pulei 2 espacinhos. Aí eu fechei a coluna de fevereiro, deixei mais um espacinho, contei 2 lados de quadradinho e fechei a coluna do mês de março. Vocês perceberam que eu fiz a abreviação ali dos meses? É porque se eu fosse escrever janeiro, provavelmente, pelo espaço que eu deixei ali, ia ficar grudadinho com a escrita do mês de fevereiro, que por sua vez ficaria grudadinho com o mês de março. Uma outra solução que a gente poderia ter feito nesse caso, se não fosse abreviado, poderíamos ter feito uma legenda. Mas eu optei por fazer a abreviação. Mas se vocês quiserem aí, fiquem à vontade para fazer a legenda, ok? E aqui no eixo vertical, nós vamos colocar o número de tampinhas. Então, a gente começa no 0. Eu não fiz ali a marcação do 0, mas vocês podem fazer aí. Pula um lado de quadradinho, faz a marcação do 5, mais um lado de quadradinho, a marcação do 10 e assim por diante. O que a gente não pode fazer é o seguinte, do 0 até o 5 eu deixo um lado de quadradinho. Daí, para fazer o 10, eu pulo 2, não pode. Se eu optei por fazer um lado de quadradinho para cada, eu tenho que seguir esse padrão até o final. Porque senão o que acontece? O nosso gráfico não vai apresentar as informações corretas, ok? Você pode pular de 2 em 2, se você fizer isso do começo até o final, ok? Vou dar um tempinho para vocês fazerem essas representações e a gente já volta para conversar, ok?
Então, pessoal, conseguiram fazer? Preencheram os meses e o número de tampinhas? Então, vamos para o próximo passo. Então, qual é o terceiro passo? A cada par de mês e número de tampinhas, nós vamos marcar a altura na coluna. Então, nós vamos fazer isso bem certinho, porque essa altura é aquela que depois a gente vai usar para fazer a coluna. Então, ela vai ser a nossa marcação para saber até que altura as colunas vão ser feitas, ok? Então, olha só, nós já fizemos os eixos, nomeamos os meses, fizemos a graduação do número de tampinhas, certo? Então, olha só, se vocês lembrarem lá da tabela, ela dizia que em janeiro foram arrecadadas 50 mil tampinhas. Então, a gente vai pegar o mês de janeiro e pensa assim que você vai subindo, subindo, subindo até chegar nos 50. Lembram que vai ser 50 mil, mas depois a gente vai fazer a anotação. Então, vocês vão pegar o lápis e vão fazer a marcação da altura. Eu marquei ali 2 lados de quadradinho, aproveitando já para fazer um dos lados do retângulo que vai representar a coluna referente ao mês de janeiro, certo? Vocês lembram quantas tampinhas foram vendidas, arrecadadas no mês de fevereiro? Eram 35 mil. Então, olha só, mês de fevereiro, vocês sobem, né, até chegar na mesma linha onde tem a marcação do 35. Então, lá vocês vão fazer também uma marcação a lápis. Eu já aproveitei e pintei 2 lados de quadradinho, que é exatamente a largura da coluna que representa as tampinhas arrecadadas nesse mês. Em março, foram vendidas 20 mil tampinhas. Então, a mesma coisa. Vocês vão subir até a altura de 20 mil ali no eixo vertical e vão fazer a marcação das tampinhas vendidas no mês de março. Pessoal, vou dar mais um tempinho para vocês fazerem essas marcações, tá? Então, marquem direitinho as alturas que a gente já volta para conversar. E aí, pessoal, conseguiram?
Vamos ver como é que ficou? Ficou desse jeitinho, né? Então, a gente fez as marcações das alturas. Agora, vocês vão ver que o quarto passo vai ficar bem mais tranquilo para a gente dar conta e resolver. Então, vamos lá. Então, a gente vai pegar, vocês vão pegar uma régua e vão desenhar as colunas. Então, as colunas têm o formato de retângulos. E como vocês fizeram a marcação da altura e tem a marcação lá no eixo vertical, vai ficar bem fácil, porque vocês só vão ligar as linhas. Gente, é preciso usar a régua, tá? Porque as colunas, elas são formadas por retângulos, e os retângulos, os lados são segmentos de reta, e a gente não pode representar retas à mão livre. Tá? Se você for fazer rapidinho, for um esboço, tudo bem, mas representação de gráficos, a gente precisa sim usar a régua, tá? E depois a gente vai fazer os detalhes que faltam, né? Nós vamos colocar o título, a fonte, nós vamos nomear os eixos horizontal e também o eixo horizontal e o eixo vertical, certo? Então vamos ver. Então olha só, vocês vão usar a régua e fazer a coluna ali do mês de janeiro. Já pode separar um lápis de cor bem colorido. Vamos fazer a coluna do mês de fevereiro, também usando a régua, não esqueçam, e a coluna do mês de março. Aí nós vamos inserir um título, tá? Sobre o que é o gráfico. Lembrem que o título ele tem que fazer um resumo sobre o assunto, sobre as informações apresentadas no gráfico, né? Eu coloquei assim, ó, não sei, de repente vocês podem colocar de outra maneira. Tampinhas arrecadadas pelo projeto Tampatas no primeiro trimestre de 2020. Certo? Vocês podem fazer diferente, tentar resumir um pouco mais, fica com vocês. Mas é importante que apareçam todas as informações. Aí nós vamos colocar a fonte. Bom, embora os dados sejam fictícios, a gente colocou lá uma situação, que eram as tampinhas arrecadadas pelo projeto Tampatas. Então coloquem lá a fonte, projeto Tampatas. Aí nós vamos nomear o eixo vertical. Lembram que a gente fez toda a graduação? O que era o 0, o 5, o 10, o 15, o 20? Era um número de tampinhas, mas lembram que eram em milhares de unidades? Então a gente vai escrever lá, número de tampinhas em milhares. Porque a pessoa que olhar o gráfico, e se ela olhar ali e ver que em janeiro só foi até 50, ela vai pensar, nossa, arrecadaram só 50 tampinhas? Mas ela tem que ver aquela informação no final do eixo vertical. Não foram só 50 tampinhas, foram 50 mil tampinhas. E a diferença é bem grande, né? De 50 para 50 mil. Por isso que a gente não pode deixar de inserir essa informação no gráfico. E por último, a gente vai nomear o eixo horizontal. O que é o janeiro, fevereiro e o março? Né? São os meses que estão ali no eixo horizontal, então não esqueçam de colocar. Então olha como é que ficou o nosso gráfico depois de pronto. Eu vou dar um tempinho para vocês terminarem aí em casa, certo? Já volto, converso com vocês.
E aí, pessoal, construção finalizada, o gráfico está prontinho, gostaria muito de ver como ficou. Dá uma satisfação ver ele ali prontinho, todo colorido, né? Que bom! Vou deixar uma tarefa de casa para vocês também, né? Para vocês treinarem um pouquinho aí na casa de vocês. Então, separa lápis de cor, papel quadriculado, do mesmo jeitinho que vocês fizeram, eu quero que vocês construam, só que agora vai ser ao contrário e talvez seja um pouquinho mais simples. Eu não quero que vocês construam o gráfico, mas vocês vão construir uma tabela. Usem o papel quadriculado, vai facilitar bastante. Vou dar um tempinho e vocês terão que construir uma tabela a partir das informações desse gráfico sobre casos de racismo no futebol brasileiro. Certo? Então, 2 colunas simples, tá? Com os anos e a outra com o número de casos. E conversamos daí na próxima aula. Vou deixar um tempinho para vocês anotarem as informações, ok? Oi, pessoal. Relembrando, quando vocês forem fazer o gráfico, quando forem fazer a tabela, uma das colunas vocês podem colocar os anos, o 2014, o 2015, 2016 até o 2019, e na segunda coluna vocês podem organizar o número de casos de racismo registrados no futebol brasileiro, certo? Então façam a tarefa de casa e na próxima aula a gente conversa. Até mais!